Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui no Explicador Virtual. Bom, hoje iremos falar sobre áreas. Vídeo aula de número 121. Em especial, iremos falar sobre a área de um polígono regular. Tá? Bom, para isso você vai o seguinte. Considere o polígono regular de n lados. Então, esse n pode ser um número qualquer, tá? Sendo que esse n tem que ser maior ou igual a 3. Bom, que o polígono com o menor número de lados é o triângulo. Tem 3 lados, tá bom? E a gente vai trabalhar com um polígono genérico n. Bom. E aí, como eu não sei quantos lados tem, eu botei pontilhado, tá? Pode ser uma grande quantidade. E é o seguinte. Eu tenho a seguinte relação aqui. Eu tenho um triângulozinho aqui e tenho o meu apótema, que coincide com a altura desse triângulozinho aqui. Bom. E aí eu sei o seguinte. Para calcular a área de um triângulo, você aprendeu que é base vezes altura sobre 2. Bom, você viu isso desde o sexto ano. Que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, ó, quem vai ser a base desse triângulo? É o lado L. Quem vai ser a altura? O apótema. Então, eu posso dizer que a área do triângulo AOB é igual a L vezes A dividido por 2. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Mas se você analisar comigo, esse polígono vai ter vários triângulos aqui. Vários triângulos iguais a esses. Iguais a esse. Então, nesse caso, o polígono terá N triângulos com a mesma área. Tá bom? Então, você tem vários triângulos aqui com a mesma área. Se você tem vários triângulos com a mesma área, nesse caso são N triângulos, eu vou dizer que a área do polígono, tá, será, ou seja, o triângulo, a área do triângulo, vezes a quantidade de triângulos, ou seja, N, que multiplica L vezes A sobre 2. Então, a área A do polígono vai ser N vezes L vezes A sobre 2. Então, onde esse N é a quantidade de polígonos que representa o quê? O número de lados. N é a quantidade de triângulos que representa o quê? O número de lados desse polígono. E aí, se você está somando os lados, NL representa o perímetro do polígono. Então, eu vou chamar esse perímetro de 2P. E aí, deixa eu continuar aqui, tá? O perímetro do polígono NL é indicado por 2P. E aí, naquela fórmula, no lugar do NL, você pode colocar 2P, tá? Vezes A sobre 2. E aí, posso simplificar. A área do polígono é P vezes A. Que, na verdade, P é chamado de semiperímetro. Então, a área é o semiperímetro vezes o apótema. Isso de qualquer polígono regular. A área dele é o semiperímetro vezes o apótema. Tá bom? Aqui nós fizemos a demonstraçãozinha aí. Tranquilo? Bom. Tá? A apótema do polígono. Esse conceito a gente pode ampliar para deduzir a área da circunferência. Como eu falei, a gente vai ter aqui infinitos triângulos. Quanto mais triângulos mais o polígono tiver mais lados, a área desse polígono vai tender à área da circunferência. Tá? À medida que eu aumento o número de lados. Imagine um polígono de 100 lados. O lado dele vai ser pequenininho. Então, a área desse polígono vai tender à área da circunferência. Então, imagine que você tem a circunferência e você vai ter aqui umas milhares de triângulos. Tá bom? E aí é o seguinte. Se você cortar a circunferência ao meio, que o perímetro dela é 2πr, a altura, cortei, tá? Cortei e estiquei. Esse fiz assim. Perceba o seguinte. Aqui ficou os triângulos amarelozinhos aqui, tá? E os branquinhos ficou em cima. Eu encaixei certinho, esses dois.
se formou o quê? Um retângulo, tá bom? Aonde a base desse retângulo é πr, aqui também é πr, tá? Porque essa parte aqui e essa outra partezinha aqui. Então o que aconteceu aqui? A área do círculo foi igual à área do paralelogramo, que a gente pode chamar de retângulo nesse caso especificamente, tá bom? Como é que calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Mas quem é a base? πr. Quem é a altura? Coincide com raiz de circunferência, r. Então, nesse caso, a área do círculo vai ser πr vezes r. πr vezes r vai ser πr ao quadrado. Então, a área do círculo você acaba falando que é πr ao quadrado. Tranquilo? Bom, com essas informações, a gente consegue resolver essa questão aqui. Bom, exercício número 1. Determine a área da base e a área da superfície lateral de um cubo que tem uma das faces inscrita em um círculo de 3 centímetros de raio. Então, ou seja, a face da base ela está dentro de uma circunferência. Ele quer a área da base e a área lateral, tá bom? Então, para isso, primeiro a gente vai ter que achar o quê? O valor do lado, tá bom? Como o cubo tem todos os lados iguais, ou melhor, diz todas as arestas iguais, tá bom? Aqui seria a comprimento, largura e altura. Está falando de um objeto em 3 dimensões, aonde a base está dentro de um círculo. Bom, e aí é o seguinte, se eu prolongar aqui, ó, você tem aqui um triângulo retângulo, aonde a hipotenusa é o 6, porque aqui tem vale 3, e os catetos são A e A. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, eu tenho que A ao quadrado mais A ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado. Aqui o triângulozinho retângulo aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2A ao quadrado é igual a 36. A ao quadrado vai ser igual a 18. Deixa esse cara aí, não tira a raiz não. Por quê? Como ele quer a área da base, e a base é um quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado. Como o lado aqui você chamou de A, então a área da base vai ser A ao quadrado. Se A ao quadrado é igual a 18, a área da base vai ser igual a 18 centímetros quadrados. E aí, como você está vendo o cubo, as faces laterais você vai ter um quadrado, o de trás, o do outro lado e o da frente. Pensa na sala que você tiver. Se você estiver na sua sala, só você se posicionar. Vai ser a tua parede de frente, a parede que está atrás, do outro lado e a do outro, se você estiver na sua sala. Então essas faces, essas paredes que eu te falei, são a parte lateral. Então esse cara aqui você tem, ó, 4 quadrados para formar a face lateral. Então nesse caso, a área lateral vai ser 4 vezes a área do quadrado, tá bom? Que nesse caso é A ao quadrado. Como a área que você achou foi 18 centímetros quadrados, nesse caso, a área lateral vai ser 72 centímetros quadrados, tranquilo? Então a área da base é um quadrado e as faces laterais também são quadrados. O cubo tem 6 faces e as 6 faces deles são quadradas, tranquilo? E as faces laterais são 4. A da base tem a superior e tem a inferior. Então por isso que para achar a área lateral eu peguei 4 vezes a área do quadrado. Beleza? Difícil porque tem que visualizar a figura em 3 dimensões. Beleza? Vamos continuar então. Calcule a área da figura sombreada sabendo que ABCD é um quadrado. Então, para calcular essa região aqui sombreada, tá? Mais escura aqui, basta pegar a área do círculo e tirar a área do quadrado, menos a área do quadrado.
E para determinar a área do quadrado, eu dependo de quem? Do lado. Tá? Aqui vale 2, 90, L, L. Aplicando o teorema de Pitágoras, ele vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Bom? Nesse caso vai ficar 2L ao quadrado igual a 16, L ao quadrado igual a 8. Tranquilo? Como eu sei que a área do quadrado é lado ao quadrado, então, nesse caso, a área do quadrado vai ser igual a 8. A área do círculo, que é πr ao quadrado, se o raio é igual a 2, a área do círculo vai ser π vezes 2 ao quadrado. E aí a área do círculo vai ficar igual a 4π. Bom, continuando. Sabendo, isso aí eu gosto de substituir, né? Então vai ficar 4π menos 8π. Colocando 4 em evidência, a gente pode ter também como sendo 4 que multiplica π menos 2. Beleza? Agora é o seguinte, no exercício número 3, na figura abaixo, o apótema do hexágono regular mede 5 raiz de 3. Determine a área sombreada. Então, o mesmo raciocínio. Vou pegar a área do círculo e vou retirar o hexágono. Tá bom? Então, a área sombreada vai ser igual à área do círculo menos a área do hexágono. Eu sei que o apótema do hexágono, calcular o apótema do hexágono, é R raiz de 3 sobre 2. Que você viu essa fórmula comigo. Então, nesse caso, se eu pegar R raiz de 3 sobre 2 e igualar a 5 raiz de 3, porque ele falou que o apótema é igual a 5 raiz de 3, eu posso cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3 e o raio vai ser igual a 10. Tranquilo? E aí o lado do hexágono eu sei que é igual ao raio. Então logo o lado do hexágono vai ser igual a 10. Sabendo o lado do hexágono, a gente tem como, sabendo o lado do hexágono, tá? E sabendo o apótemo, eu tenho como determinar a área do hexágono. Bom, para calcular a área do hexágono ou qualquer polígono regular, é o semi-perímetro vezes o apótema. Bom, nesse caso, como é que calculo o semi-perímetro? Se o apótema tem 6 lados e cada lado vale 10, tá bom? Foi o que nós achamos. O semi-perímetro vai ser o quê? 3 vezes 10. Se o perímetro seria 6 vezes 10, ou seja, somar todos os lados, que seriam 6, o semi-perímetro é metade. Então, por isso que vai ficar 3 vezes 10. E o apótema? 5 raiz de 3. Então, nesse caso, a área do hexágono vai ser igual a 150 raiz de 3. E aí, sabendo a área do hexágono, sabendo o raio, tá? A gente pode calcular também a área do círculo e determinar a nossa área rachurada agora. A área do círculo é πr ao quadrado. Se o raio é igual a 10, vai ficar π vezes 10 ao quadrado. Nesse caso, a área do círculo vai ser igual a 100π. Tranquilo? E aí, substituindo os valores, vai ficar 100π, que é a área do círculo, menos 150 raiz de 3, que é a área do hexágono. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para você entender? Te aguardo na próxima aula e um abraço.